Hello, eu sou o Teacher Thaisa e no vídeo de hoje nós vamos corrigir as questões de inglês do nosso simulado para a SpaceX, que vai preparar você para a prova que já está chegando aí, já está batendo na porta. Então, vamos lá! Leia o texto a seguir e responda as questões 1, 2 e 3. Facebook's growth not linked to psychological harm, study finds. O crescimento do Facebook não está ligado a danos psicológicos, mostra um estudo. There is no evidence the global spread of Facebook is linked to widespread psychological harm, an Oxford Internet Institute study suggests. Não existe evidência de que o crescimento global, a expansão global do Facebook esteja ligada a um crescimento de danos psicológicos, diz um estudo do Instituto de Internet de Oxford. The research looked at how well-being changed in 72 countries as use of the social media platform grew. It counters the common belief that social media is psychological harm. The researchers argue several countries, including the UK, are considering legislation to protect social media users from online harms. A pesquisa olhou como o bem-estar mudou em 72 países, enquanto ali o uso das mídias sociais crescia. Isso levou em consideração, na verdade, isso contrapõe o senso comum de que redes sociais são danosas ao psicológico das pessoas. Diz aí a pesquisa. Diversos países, incluindo o Reino Unido, estão considerando uma legislação para proteger os usuários de redes sociais desses danos online. Meta, which owns Facebook, has faced scrutiny following testimony from whistleblowers and press reports based on leaks that suggested the company's own research pointed to negative impacts on some users. A Meta, que é dona do Facebook, enfrentou o julgamento seguido de diversos depoimentos ali de pessoas e da imprensa baseados em vazamentos de dados que sugeriam que a companhia possui pesquisas que mostram os impactos negativos das redes sociais em alguns usuários. This research only at Facebook and not Meta's other platforms, which include Instagram. Essa pesquisa, ela somente no Facebook e não em outras plataformas da Meta, o que incluiria o Instagram. Prof. Andrew Przybylski of the OII told the BBC the study tried to answer the question. As countries more saturated with social media, how does the well-being of their population look? O professor Andrew, da OII, que é o Instituto de Internet de Oxford, contou à BBC que o estudo tentou responder a pergunta: enquanto os países mais saturados com redes sociais, como o bem-estar dessa população fica? He said it's commonly thought that this is a bad thing for well-being, and the data that we put together and the data that we analyzed didn't show that was the case. Ele disse, é um pensamento comum que isso seja uma coisa ruim para o bem-estar da população, mas os dados que nós coletamos e os dados que nós analisamos não mostraram que esse era o caso. Number 1, então na nossa pergunta 1, in the sentence, na frase, Facebook has faced scrutiny following testimony from whistleblowers. Então, o Facebook ele enfrentou um julgamento seguindo de um testemunial de pessoas que deram ali, de informantes. Essa palavra testimônio, o que ela significa? Bom, gente, o testemunho aqui ele seria como uma prova. Eles deram ali um testemunho, uma evidência de alguma coisa. Então, isso não é um trial, um julgamento, também não é um experimento, nem uma pesquisa, nem um projeto, mas sim uma evidence, uma evidência de alguma coisa, como uma prova, no sentido de algo para provar alguma coisa. Em um julgamento, ele seria uma prova de que algo está certo ou está errado. Então, a letra B, a letra B, é o gabarito da question 1, da questão 1. According to the text, então, de acordo com esse texto, OII is part of Meta's group. A OII é parte do grupo Meta? Não, gente. A OII é um instituto de Oxford. Ela nada tem a ver com o grupo Meta.
72 countries were looked by the OII's research. 72 países foram analisados nessa pesquisa da OII. E isso sim é verdade. A gente viu aqui que a pesquisa olhou para o bem-estar, como o bem-estar mudou em 72 países. Então a letra B está corretíssima. Só para a gente entender mais, vamos ler as outras alternativas, né, e descobrir qual é o erro delas. Instagram was included in the study. O Instagram foi incluído no estudo? Não, gente, o Instagram está incluído nas plataformas Meta. Mas a gente viu aqui que o estudo somente olhou para o Facebook. Então a letra C não está correta. The well-being of the population is decreasing. O bem-estar da população está decaindo. Bom, gente, a gente não viu aqui sobre o bem-estar da população em geral. Isso não ficou claro no nosso texto. A gente viu que a pesquisa indicou que o Facebook não colabora para uma piora de bem-estar. Mas a gente não sabe se a vida dessas pessoas está melhorando ou está piorando. Então a letra D é aquela questão inconclusiva. A gente não pode nem afirmar nem negar. Facebook is improving people's well-being. O Facebook está melhorando o bem-estar dessas pessoas? Bom, a gente viu também que ele não piora, mas se melhora, não fica claro. Então a letra E também não é conclusiva. Question 3, na questão 3. Choose the alternative containing the correct verb tenses to complete gaps 1 and 2 in paragraphs 4 and 5 respectively. Bom, a gente tem aqui dois verbos, os verbos look, olhar, e o become, que é se tornar. E a gente tem que encaixar eles ali nos gaps, né, nos espaços em branco, 1 e 2, para que esse texto faça sentido. É uma questão de tempos verbais. Bom, gente, a gente está falando aqui na primeira frase que essa pesquisa olhou. Por mais que não esteja claro aqui na frase em si, a gente sabe que essa pesquisa já aconteceu. Ela já começou e ela já terminou. Então, nesse caso, a gente usa o simple past, o passado simples, porque ele é o mais indicado para falar de uma ação que começou e terminou lá no passado. Aí vocês me perguntam, por que não o had looked? Então, gente, had looked é past perfect, é o passado perfeito. Ele é indicado quando a gente tem uma ação no passado que veio antes de outra ação. Tem que ter duas ações no passado acontecendo. Não foi o caso aqui na nossa frase. Aqui a gente só tem uma ação. E é por isso que o looked se encaixa melhor. Então, aqui a gente elimina a letter B e a letter D. E aí a gente vai encaixar aqui o become, o se tornar. Bom, eu quero dizer que enquanto os países se tornam mais saturados. E aí, gente, o become, ele não vai precisar se tornar became. Ele se mantém como become também, para dar essa ideia de se tornam. Logo, então a gente vai escolher a alternativa que tenha looked e become. O que a gente tem aqui na letter C é o became, que é se tornaram. Mas se a gente vê a frase que a gente precisa do become, a gente tem aqui o does, indicando que a gente está falando de presente, porque esses países estão se tornando nesse momento. A gente não está falando de algo que já rolou. Então, realmente, o became não faria sentido. Had become, muito menos, porque isso aqui é o passado que aconteceu antes do passado. Então, realmente, a letter A, a letra A, ela é o gabarito da nossa questão. Leia o texto a seguir e responda as questões 4, 5 e 6. The Barbie Movie, o filme da Barbie. Mattel is releasing a new film to revive the Barbie brand and prove its relevance. A Mattel está lançando um novo filme para reviver a marca Barbie e provar a sua relevância. The $100 Million movie, directed Greta Gerwig and starring Margot Robbie, takes a comedic and feminist approach to Barbie's story. O filme de $100 milhões, dirigido por Greta Gerwig e estrelado por Margot Robbie, ele leva ali uma abordagem de comédia e feminista à história da Barbie. Ian Criss, CEO da Mattel, espera que esse filme reverta o declínio de vendas da companhia, trazendo ali mais propriedade, alavancando a propriedade intelectual da Mattel. While there are risks involved, such as the film not resonating young children or receiving poor box office returns, the success of Barbie as a cultural icon is crucial for Mattel's future. Enquanto existem ali riscos envolvidos, como o filme não performar bem entre crianças jovens ou receber
poucos retornos de bilheteria, o sucesso da Barbie é um ícone cultural crucial para o futuro da Mattel. The movie aims to address Barbie's historical paradox, reflect the changing cultural norms and symbolize inclusivity and empowerment. O filme, ele tem como objetivo falar sobre os paradoxos históricos da Barbie, refletir mudanças de normas culturais e simbolizar o aumento da inclusividade e do empoderamento. Mattel is also planning to create a cinematic universe around its toy brands and develop a Marvel-style franchise. A Mattel também está planejando criar um universo cinemático em torno dos seus bonecos, dos seus brinquedos e desenvolver um estilo Marvel de franquia. The film's release will determine the feasibility, Mattel's strategy, and its broader plans for the future. O lançamento desse filme vai determinar ali a estratégia, o quanto foi boa essa estratégia da Mattel e os seus planos para o futuro, seus planos maiores ali para o futuro. Choose the correct statement according to the text. Então a gente vai escolher a alternativa correta de acordo com o que a gente leu no texto. A man directed Barbie's movie. Um homem dirigiu o filme da Barbie. Não, gente, não foi um homem, foi a Greta Gerwig. Então, a gente sabe que a letter A é falsa. Mattel sales this year are better than the last years. Bom, as vendas da Mattel desse ano estão melhores que a do ano passado. A gente não viu nada aqui no texto sendo muito explícito sobre comparação ano a ano, mas a gente viu que está rolando um declínio de vendas. Então, se há um declínio, é porque cada ano é pior que o outro. Então, não dá para falar que esse ano foi melhor do que o ano passado. A letra B não está muito ali alinhada com o que o texto quis trazer. Letter C. Barbie's movie costed $100 million. O filme da Barbie custou $1 milhão, não, custou $100 milhões. E sim, a gente viu aqui que foi o filme de $100 milhões. Que filme que a gente está falando? Barbie Movie. Então a letra C está corretíssima. Vamos só conferir as letras D e E para entender por que elas estão erradas. The film will ignore Barbie's historical paradox. O filme vai ignorar o paradoxo histórico da Barbie. Não, a gente viu que o filme vai ser baseado nisso, inclusive. Logo, a letra D não está correta. Letter E, letra E. Mattel does not have big plans for the future. A Mattel não tem grandes planos para o futuro. E a gente viu aqui na última frase do texto que são broader plans, ou seja, são planos grandiosos para o futuro. Então a letra E está incorreta. Number 5, vamos no número 5. In the sentence, na frase. This film will reverse the company's decline in sales by leveraging its intellectual property. The word leveraging means. Então, na frase, o filme vai reverter a queda de vendas da companhia, fazendo o quê? Aumentando ali, alavancando a sua propriedade intelectual. The word leveraging means. Então, essa palavra leveraging, o que ela significa? Bom, gente, alavancar é tipo trazer o máximo de alguma coisa. Não é só... eles querem trazer o máximo de vantagem, eles querem explorar ao máximo. Ou seja, não é usar algo até o máximo de desvantagem e nem usar algo até o mínimo de vantagem, mas sim usar algo até o máximo de vantagem. Logo, a letra D, a letra D, é o gabarito dessa questão. E na number 6, choose the alternative with words that respectively complete gaps 1, 2 and 3 in the correct way. Então, escolha a alternativa que completa ali, respectivamente, de maneira correta, os espaços em branco 1, 2 e 3, de maneira com as palavras certas, né? Então, gente, apesar de não dizer, essa é uma questão com preposições. Então, vamos lá. No primeiro espaço em branco, ele já vai ajudar a gente pra caramba, pra caramba. Se a gente acertar ele, a gente já elimina algumas alternativas. Então, vamos lá. Quando a gente quer dizer dirigido por, feito por alguém, a gente usa sempre by. É até aquela expressão que a gente usa lá quando a gente usa a voz passiva, feito por. Então, usem by quando quiserem dar esse sentido. No caso aqui, o filme foi dirigido por Greta Gerwig. Logo, a gente usa sempre by. E aí, só por isso aí, a gente elimina a letra B e a letra D. Bom, então agora a gente vai para o espaço 2. Vamos lá. Such as the film not resonating, como o filme não performar bem
com jovens crianças. E essa ideia de com alguém, a gente sempre usa a preposição with. About daria uma ideia de sobre algum tema, sobre alguma coisa. Não é o que a gente precisa. Agora, the film's release will determine the feasibility Mattel's strategy. O lançamento do filme vai determinar a viabilidade da estratégia da Mattel. Então, quando quero dar essa ideia de pertence a algo, então, viabilidade do quê? Da estratégia. Essa viabilidade pertence à estratégia. Então, nesse caso, usamos of e não in. In significa em, no, na. Logo, letter A, letra A, é o gabarito dessa questão. Leia o texto a seguir e responda as questões 7, 8 e 9. Climate change. World's hottest day since records began. Mudanças climáticas. O dia mais quente do mundo desde que os registros começaram. The world's average temperature reached a new high on Monday, 3 July, topping 17 degrees Celsius for the first time. A média de temperatura global do mundo atingiu um novo registro mais alto do mundo, no dia 3 de julho, que foi uma segunda-feira, atingindo ali 17 graus Celsius pela primeira vez. Scientists said the reading was the highest in any instrumental record dating back to the end of the 19th century. Os cientistas disseram que esse registro foi o mais alto já registrado por instrumentos desde o fim do século XIX. The high heat is due to a combination of the El Niño weather event and ongoing emissions of carbon dioxide. Researchers believe there will be more records in the coming months as El Niño strengthens. A alta de temperatura se deve à combinação do fenômeno climático El Niño e das emissões ali contínuas de dióxido de carbono. Os pesquisadores acreditam que haverão mais recordes nos próximos meses, porque o El Niño ele vai se fortalecer. Since the start of this year, researchers have been growing increasingly concerned about rapidly rising temperatures on land and at sea. Desde o início desse ano, os pesquisadores têm tido ali uma preocupação que está constantemente crescendo sobre o aumento de temperatura rapidamente na terra e no mar. Record spring heat in Spain and in many countries in Asia was followed by marine heat waves in places that don't normally see them, such as in the North Sea. O calor recorde de primavera na Espanha e em muitos países da Ásia foi seguido por ondas de calor marítimas em lugares onde não se vê isso normalmente, como no Mar do Norte. This week, China continued to experience an enduring heat wave with temperatures in some places above 35 degrees Celsius, while the southern US has also been subject to stifling conditions. Essa semana, a China continuou a viver ali ondas de calor que só pioram, com temperaturas em alguns lugares acima de 35 graus Celsius, enquanto a parte sudeste dos Estados Unidos também está sofrendo com essas condições. Against this background, the global average temperature reached 17.01 degrees Celsius on 3 July, according to the US National Centers for Environmental Prediction. Com todo esse background, com tudo isso acontecendo, a temperatura global atingiu 17,01 graus Celsius no dia 3 de julho, de acordo com o Centro Nacional Americano para Previsão Meteorológica. This broke the previous record of 16.92 degrees Celsius that has stood since August 2016. Esse quebrou o recorde antigo, que era de 16,92 graus Celsius, que ocorreu em agosto de 2016. Monday's high was also the warmest since satellite monitoring began in 1979. Essa alta de temperatura da segunda-feira também foi a maior, a mais quente, desde que se começou o monitoramento por satélite em 1979. Question 7. Então, na questão 7.
In the sentence, na frase, and ongoing emissions of carbon dioxide. E emissões contínuas de dióxido de carbono. The word ongoing means. Então a palavra ongoing significa o quê? Galera, ongoing é algo que permanece acontecendo, é algo contínuo. Começou no passado, continua, continua e continua. Então não foi algo interrompido, nem finalizado. Se elevou ou decaiu, a gente não tem informações. O ongoing só dá a ideia de algo que não parou. Então, elevado e mais alto, a gente não sabe. Mas sim, algo que é continuous, que é contínuo. Então, a letter E e a letra E é o gabarito dessa questão. Já na question 8, na questão 8, which one from the underlined verbs in the text conveys a different verb tense? Então, qual desses verbos ali sublinhados no texto nos levam a um tempo verbal diferente? Bom, gente, aqui a gente teve reached e continued. Dois verbos que terminaram em ed. Então, de cara, a gente já sabe que eles estão no simple past. Logo, a gente tem que caçar o verbo que não esteja no simple past. Então, reached está, continued está. E o said? Said é o passado do verbo say, que é um verbo irregular. Então, ele perde o y e ganha id, mas só porque ele é irregular. Mas ele está no passado simples também, assim como reached, assim como continued. Logo, a letter B não é o que a gente procura. E na letter E? Na letter E a gente tem o was. O was é o passado do verbo be, que pode se transformar tanto em was quanto em were, dependendo do pronome, do sujeito que esteja acompanhando ele. Mas ambos aqui são versões do simple past para o verbo to be. Então a letter E também está super correta. Mas e na letter C? A gente tem been. Galera, been, você vê aqui na frase, ele está acompanhado pelo have. Por quê? Porque isso aqui é particípio. Ou seja, particípio acompanhado do verbo é present perfect, é o presente perfeito. Não é o simple past que a gente estava falando nas outras alternativas. Então, a letter C, a letra C, o verbo been, ele é o verbo que não está no mesmo tempo verbal das outras quatro alternativas. According to the text, de acordo com o texto, only the Asian countries are suffering? Apenas países asiáticos estão sofrendo? Não mesmo, gente. A gente viu que a Espanha está sofrendo, a gente viu que partes dos Estados Unidos também. Então, não são somente países asiáticos. A letter E não está correta. Temperature in 2016 was the highest ever registered. A temperatura em 2016 foi a mais alta já registrada? Não mesmo. A temperatura do dia 3 de julho desse ano quebrou esse recorde. Temperatures are rising only on land. As temperaturas estão subindo apenas na Terra? Não, a gente viu aqui que as temperaturas estão subindo na Terra e no oceano, no mar. Então a letter C está incorreta, incompleta na verdade. Emissions of carbon dioxide has not contributed to high heat. As emissões de dióxido de carbono nem contribuíram para esse aumento, para essa onda de calor. E olha, a gente viu aqui que justamente ela é uma das principais. Junto com El Niño, as emissões de dióxido de carbono são ali os principais motivos pelo aumento da temperatura global. Então a letra B está completamente errada. E a letra A, o que ela diz? The El Niño weather event has contributed to high heat. O fenômeno climático El Niño contribuiu para o aumento de temperatura. E essa sim, essa está super correta e alinhada com o que a gente viu no texto. Então a letra E, a letra A, é o gabarito dessa questão. Leia o texto a seguir e responda as questões 10, 11 e 12. Aspartame may be dangerous. O aspartame pode ser perigoso. Aspartame, a common artificial sweetener found in various products, including diet sodas and chewing gum, is said to be classified as a possible carcinogen by the International Agency for Research on Cancer. O aspartame, um adoçante artificial encontrado em diversos produtos, incluindo refrigerantes diet e chicletes, está ali para ser classificado como um produto possivelmente cancerígeno pela Agência Internacional de Pesquisas no Câncer. The IARC's decision, expected in July, aims to assess potential hazards based on published evidence. This classification doesn't consider safe consumption levels, which are determined by a separate expert committee.
The previous rulings by IARC have raised concerns among consumers and led to legal actions and changes in recipes. Bom, a decisão do Instituto de Pesquisa ali do Câncer foi realizada em julho. Ela tem ali como objetivo mostrar os potenciais danos baseados em evidências publicadas. Essa classificação ela não considera níveis de consumo seguro do produto, que é determinado por um outro comitê especializado. Bom, essa regulamentação prévia feita pelo IARC aumentou ali a preocupação entre os consumidores e levou a ações legais e mudanças em receitas. While the WHO's Expert Committee on Additives is also reviewing aspartame, it has previously deemed the sweetener safe when consumed within daily limits. Industry and regulators have expressed concerns over coordinating the time of both processes. Aspartame's classification as possibly carcinogenic will likely cause more debates over its safety. Bom, enquanto os especialistas, o Comitê Especializado da Organização Mundial da Saúde para Aditivos está revisando também o aspartame, ele previamente já considerou o adoçante seguro quando consumido dentro dos limites diários. A indústria e os órgãos reguladores já expressaram preocupação sobre esses processos aí que estão rolando. A classificação do aspartame como possivelmente cancerígeno também vai causar ali mais debates sobre esse tema, sobre ali a segurança no consumo desse produto. Choose the correct statement according to the text. Então, a gente tem que escolher a alternativa que esteja correta de acordo com as informações que a gente teve no texto. Aspartame is a kind of sugar. O aspartame é um tipo de açúcar? Não, gente, ele é um tipo de sweetener. Sweetener artificial, ele ainda é artificial, ou seja, ele é um adoçante artificial. Nada tem a ver com açúcar, que é natural, produzido ali da cana ou em alguns outros lugares do mundo, da beterraba e de outras coisas que são naturais. Aqui a gente vê que ele é um adoçante e é artificial. Diet sodas and chewing gum use sugar as a sweetener. Refrigerantes dietéticos e chicletes usam açúcar como adoçante? Não, a gente viu aqui que eles usam aspartame em muitos dos casos. There is a safety consumption level for aspartame. Existe ali um nível de consumo seguro para o aspartame? Sim, a gente viu que a Organização Mundial da Saúde tem um comitê que estabelece isso. E ele até disse que dentro dos padrões seguros dá para consumir, ou seja, existe sim esse limite. O texto mostra isso pra gente. Então a letra C tá correta. Vamos investigar os erros das letras D e E. WHO is not giving the right attention to the real aspartame danger. A Organização Mundial da Saúde não está dando a devida atenção ao perigo do aspartame. Isso é mentira, gente. A gente viu aqui no texto que eles estão, sim, discutindo, considerando. A atenção não é um problema. Eles estão, sim, nessa discussão junto com as outras agências, com os outros órgãos que estudam esses perigos. Letter E, letra E. There will not be more debates about aspartame. Não haverão mais debates sobre o aspartame. A gente viu que, muito pelo contrário, agora que provavelmente vão começar mais e mais debates sobre esse tema. Então, a letra E não está correta. In the sentence, na frase, it has previously deemed the sweetener safe when consumed within day limits. The word deemed means, então, ele já previamente considerou o adoçante seguro quando consumido dentro dos limites diários. The word deemed means. A palavra deemed significa o quê? Bom, gente, o verbo deem é um verbo que significa considerar, levar em conta. Então, não é sonhar, não é pensou, não é usou e nem testou, mas sim considered, considerou. Então, a letra C, letra C, é o gabarito da questão 11. E na letra E, in the sentence, na frase, this classification doesn't consider safe consumption levels, which are determined by a separate expert committee.
Essa classificação não considera níveis de consumo seguro, que são determinados por um comitê especializado separado. Bom, gente, esse que são determinados, quem que é determinado? É isso que a pergunta quer saber. Ela quer saber a palavra which se refere a quê? Bom, ela está falando aqui, que são determinados. Quem que é determinado, galera? Os níveis de consumo seguro. Então, não é a classificação, não é o especialista, não é o separado e não é o comitê, mas sim o consumption levels. Esse pronome aqui ele foi utilizado para fazer referência à expressão consumption levels, sem que a gente tenha que ficar repetindo ela na nossa frase diversas vezes. Então, a letra I, letra E, é o gabarito dessa questão. Então é isso, gente. Se você ainda ficou com alguma dúvida aqui em algo que passou, como tempo verbal, pronome, não deixa de voltar lá na sua aula e dar uma revisada. Até a próxima!